Você sabia que essa pode ser a última oportunidade de comprar o seu apartamento na planta com até 133 metros quadrados em um dos lugares mais valorizados e desejados de Saquarema? Aqui o seu estilo de vida é diferente e contém uma exclusividade de ter uma praia bandeira azul, contato com a natureza, ar puro e muito mais qualidade de vida. Localizado no melhor point de Itaú, no Palácio fica a poucos passos da praia e conta com guarderia para pranchas e bicicletário. Tudo pensado para você aproveitar ao máximo. E além disso, você está perto dos melhores bares e restaurantes de Saquarema. É viver o melhor da cidade com tudo ao seu alcance. O Palácio foi um sucesso de vendas. Mais de 80% das unidades já foram vendidas. O Palácio oferece portaria 24 horas, brinquedoteca, fechaduras digitais de 2 a 3 vagas de garagem e ponto de recarga para seu veículo elétrico. E parquinho externo e muito mais. Entre em contato com a gente e garanta a sua unidade aqui no melhor point de Itaúna.